Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Carla Lucas, do Instituto Santa Terezinha. Bora lá? E aí, crianças, vamos continuar aí o nosso assunto, né? A gente começou a falar sobre temperatura, lembra? No capítulo anterior, nós falávamos sobre a diferença de temperatura e calor. É a mesma coisa? Não, né, gente? Temperatura é o grau médio de agitação das moléculas. E calor? Calor é uma energia que está sempre em transferência entre os corpos. É uma energia que está sendo passada, né, de um corpo para outro, ok? E quando a gente começa a falar muito em temperatura, né, a gente começa a entender que essa temperatura, dependendo do local, vai haver uma escala para que possa haver essa medição dessa temperatura, né? Então, hoje nós vamos trabalhar as escalas termométricas, tá? As mais conhecidas são a escala Celsius, que aqui no Brasil é a medida que nós utilizamos, né, para fazer então, para saber então quanto que está a temperatura de um corpo, ou a temperatura de um ambiente, ou a temperatura até mesmo de uma comida, né? E essa escala é a que nós utilizamos no Brasil. Mas existem outras, como a Fahrenheit, que é trabalhada lá nos Estados Unidos, é a Fahrenheit, e nós também temos uma outra que é chamada de escala Kelvin. A escala Kelvin é uma escala que ela é utilizada nos processos científicos, ela é mais utilizada ali dentro dos laboratórios, tá bom? E a gente vai conhecer um pouquinho de cada um. Vamos lá então, vamos conhecer a escala Celsius, que é a escala que nós utilizamos, né? Então, quem foi Celsius? Anders Celsius, né? Ele foi um pesquisador sueco que desenvolveu no início do século XVIII essa escala que leva o seu nome, a escala Celsius. No Brasil, é frequentemente utilizada em nosso cotidiano para medir a temperatura do corpo, do ambiente ou de alimentos, como eu falei para vocês ainda há pouco. Bem, aqui ao lado, aqui embaixo, tem um termômetro, né? E existe uma técnica para a gente graduar esse termômetro para saber qual é a máxima dele, qual é a mínima. Então, esse procedimento você vai poder fazer também, por exemplo, na escala Celsius, na escala Fahrenheit, tá? Então, a técnica é mais ou menos assim para a gente poder graduar, né? Então, você vai pegar esse termômetro aí, né, de mercúrio. Você vai colocar esse termômetro primeiramente em contato com gelo que esteja derretendo, tá? Vai estar no ponto de fusão, numa temperatura de fusão. O que é fusão? Tá até aqui embaixo, ó, fusão. É quando o corpo está no estado sólido e ele passa para o estado líquido, tá ok? Dizemos que ele sofreu aí essa mudança de estado chamado fusão, ok? Então, você coloca esse termômetro no gelo que está derretendo, está mudando de estado físico. Então, vai chegar um momento em que a altura da coluna do mercúrio ele vai diminuir até um nível, até ele atingir o equilíbrio térmico. Quando isso acontece, nós vamos marcar até onde ele foi, que no caso vai ser 0 graus Celsius. Então, nós já marcamos a mínima. E para a gente poder saber então a máxima, que é o ponto de ebulição, né, que é quando ele vai mudar de estado líquido e vai passar para o estado gasoso. Então a gente vai fazer o contrário, ao invés de nós diminuirmos a temperatura, nós vamos aumentar. Então, em seguida, aquece-se a água e observa-se que conforme a temperatura aumenta, a altura da coluna, aqui ó, a altura da coluna do termômetro ele vai também aumentando, ok? E vai chegar de novo no equilíbrio térmico e vai chegar no máximo nesse equilíbrio, que no caso vai marcar 100
graus Celsius, né? O intervalo, passar aqui, ó, o intervalo entre as duas marcas, 0 graus Celsius até 100 graus Celsius, pode ser dividida em 100 partes inteiras e iguais. Cada divisãozinha dessa aqui, ó, cada divisãozinha dessa aqui é igual, se chama, na verdade, graus Celsius, sendo representado por esse símbolo aqui, ó, esse zerinho lá em cima, ao lado de um C maiúsculo, significa graus Celsius. Logo, a temperatura de fusão do gelo é 0 graus Celsius e a temperatura de ebulição é de 100 graus Celsius, ok? Então, a divisão ali da escala Celsius é de 100 partes inteiras e iguais, tá? Pega isso, esconde isso aqui na memória, que daqui a pouquinho a gente vai utilizar essa informação, tá bom? E a gente vai passar então para a escala Fahrenheit. Na escala Fahrenheit, quem foi Fahrenheit? Daniel Gabriel Fahrenheit também desenvolveu, no início do século XVIII, uma escala que também leva o seu nome. Lá nos Estados Unidos é utilizada então a Fahrenheit. Para graduar o termômetro, a gente vai fazer o mesmo processo que foi feito lá na escala Celsius, só que você vai perceber uma coisa diferente. Os valores são totalmente diferentes, tá ok? Então, vamos dar uma lida nesse texto que tá aí, ó. Para graduar um termômetro na escala Fahrenheit, é possível fazer um experimento semelhante ao da escala Celsius, colocando o termômetro de mercúrio em contato com uma solução de gelo, derretendo até a altura da coluna se estabilizar. Quando isso ocorre, faz-se uma marca no ponto de equilíbrio, no ponto de estabilização. Só que lá no Celsius, na escala Celsius, marcava 0 graus Celsius. E aqui vai marcar quanto? 32 graus Fahrenheit. Aí eu já não uso mais o Celsius, eu uso o Fahrenheit porque eu estou usando uma nova escala termométrica. Então, a mínima lá no Celsius é 0, a mínima aqui no Fahrenheit é 32. E aí, a gente pode continuar, tá aqui, vai continuar aqui, a gente pode continuar fazendo o mesmo processo que a gente fez lá no termômetro, né, da escala Celsius, na escala Celsius, ok? Só que, como eu disse para vocês, os valores vão mudar. Se deu menos ali no nível menor, né, 32 graus Fahrenheit, também vai ser diferente no ponto ali de ebulição. Então, em seguida, coloca-se o termômetro na água fervente, né? A água ela vai estar fervendo, está entrando em ebulição, que é a mudança do estado líquido para o estado gasoso. Quando a altura da coluna de mercúrio se estabiliza, quando ele entra ali naquele equilíbrio térmico, é feita uma marca correspondente a 212 graus Fahrenheit. Então, notem, lá na Celsius era 100 a máxima e 0 a mínima, 100 ponto de ebulição e 0 o ponto de fusão. Aqui na escala Fahrenheit não, 32 no ponto de fusão e 212 no ponto de ebulição, tá ok? Na temperatura para a ebulição. Divide-se essa coluna em 180, ó, bem aqui, ó, 180 partes iguais. Tia, como foi que a senhora chegou nesses 180? O que você vai fazer? Você vai dividir 212, ou melhor, você não vai dividir, você vai diminuir 212 menos 32, que vai dar 180, ok? Então, cada pontinho desse aqui, ó, se você for contar do 32 até 212, cada tracinho desse aqui vai dar o quê? 180 partes inteiras e iguais. Cada tracinho desse nós chamamos de grau Fahrenheit e é representado por esse zerinho aqui em cima, ó, e o F maiúsculo, associado ao F maiúsculo, e nós chamamos de grau Fahrenheit.
E uma grande vantagem aí, né, para essa escala é que lá, por exemplo, passou dos 100 graus Fahrenheit, todo mundo já sabe que está com febre, né? Aqui na escala Celsius a gente fica, mas será que tá 37,2? É estado febril, né? Uma febrícula, né? Dependendo do organismo. E aí a gente fica meio em dúvida em relação à febre, mas lá não. Passou de 100 graus Fahrenheit, perdão, a pessoa já está com febre. Vamos lá, vamos então para a escala Kelvin. Quem foi esse Kelvin que produziu essa escala, né? O nome dele, na verdade, é William Thomson, tá? Ele viveu aí em torno de 1824 até 1907, mais conhecido como Lord Kelvin. Ele desenvolveu uma escala termométrica com base na temperatura mínima, a menor, né? Que uma escala que um sistema físico pode atingir. Esse nível ocorre teoricamente quando as partículas que compõem o corpo tendem a parar de se agitar. Então a gente viu que quanto mais agitadas as partículas estiverem, maior vai ser a temperatura. Então o que foi que o Kelvin fez? Ele conseguiu, né, mensurar aí a menor temperatura, é quando todas as moléculas estão completamente paradas. Utilizando a escala Celsius, a temperatura que representa essa condição vai chegar aproximadamente, meus queridos, a menos 273 graus Celsius, né? Para que um sistema esteja completamente parado, suas moléculas, né, estejam completamente paradas, se a gente for pegar a nossa escala, a escala Celsius, para realmente ver esse repouso das moléculas, vai ter que chegar a uma temperatura de menos 273 graus Celsius, tá ok? Bem, e aí, nessa temperatura foi chamado então de zero absoluto, tá? Na escala Kelvin, essa temperatura foi igualada a zero, o zero Kelvin, tá? Outra coisa que é interessante nós falarmos é que nessa escala não se usa grau, logo não há símbolo, tá ok? A única coisa que a gente vai dizer que é Kelvin é o K, a gente vai representar com a letra K maiúsculo, não vai ter aquele zerinho em cima, ok? Bem, vamos lá. Assim, todas as demais, olhem aqui, olhando para cá, ó, o zero absoluto que Kelvin estava se referindo é essa aqui, ó. Se nós formos pegar essa primeira escala, que é a escala Celsius, e essa segunda escala, que é a escala Kelvin, tá? Vamos comparar, tá ok? O zero absoluto, ele está aqui, ó, seria menos 273 graus Celsius, ok? Aqui em cima, que é o 0 graus Celsius, ó, é o mesmo que 273 kelvins. Esse 0 Celsius significa que é o ponto de fusão, né? Que é quando a água muda de estado físico, ok? Então, logo, o ponto de fusão aqui, ó, essa temperatura em Kelvin seria 273. E para a gente, ó, para a nossa escala termométrica, aqui seria 100 graus Celsius, o ponto de ebulição, que ele sai de líquido para gasoso, para Kelvin seria 100 pontinhos mais, né? Ou seja, sairia de 273 para 373. Notem que tanto Celsius quanto Kelvin, entre a máxima e a mínima, eles têm 100 partes inteiras iguais. 373 menos 273 dá 100. 100 menos 0 vai dar 100 também, né, gente? Então, é só para a gente ter uma noção, né, do que é a escala Kelvin. A escala Kelvin ela é utilizada
ela é a mais utilizada em aplicações científicas e tecnológicas, pois é o padrão adotado pelo Sistema Internacional de Unidades, tá ok? E quando a gente quer calcular, converter, né, essas temperaturas, fica muito mais fácil quando a gente tenta compará-la com a escala Celsius, com a nossa escala. Conversão entre escalas. Eu acabei de falar sobre isso, né? Sobre essa conversão. Por que é importante nós falarmos dessa conversão? Porque aqui no Brasil nós utilizamos a escala Celsius, beleza? Beleza. Mas lá nos Estados Unidos eles utilizam a escala Fahrenheit, beleza? Beleza. Como é então que eu vou saber quanto que realmente está medindo a temperatura lá nos Estados Unidos? Ou de repente alguém de lá quer vir para cá, mas ele quer saber quanto que está a temperatura aqui para ele poder saber que tipo de roupa ele vai trazer, né? Já que eu uso uma escala no Brasil e lá é outra completamente diferente, eu tenho que aprender a calcular, a converter, a observar esses dados e converter para eu poder saber qual é realmente a temperatura que está em determinado local, ok? Lembra que eu falei para vocês que é importante a gente saber as máximas e as mínimas? Por quê? Porque essa fórmula aqui, ó, que eu estou mostrando agora, essa fórmula aqui, ela trabalha justamente as máximas, as mínimas e as partes iguais. Por exemplo, aqui seria 100, aqui seria 180 e aqui seria 100. Só que são números muito grandes. Então, o que se convencionou a fazer? Simplificar. 100, 180 e 100 dividido por 20 cada um, a gente simplificou, vai diminuir os valores que estão aqui. Tanto é que agora é 5, 9 e 5. 100 dividido por 20 dá 5, 180 dividido por 20 dá 9 e 100 dividido por 20 dá 5, ok? E aí a tia não vai entrar como foi que a gente achou essa fórmula matemática. Já te dar a fórmula pronta. E o que eu quero que vocês entendam é que eu posso trabalhar as escalas, eu posso converter as escalas utilizando essa fórmula. Só que notem que a fórmula, ela tem TC, que é temperatura de Celsius, TF, que é a temperatura de Fahrenheit, e TK, que é a temperatura de Kelvin, ok? Quando eu vou trabalhar a conversão das temperaturas, eu não trabalho as três juntas, eu trabalho apenas aquelas que eu quero transformar, beleza? Então, você tem um exemplo aqui na página, eu não estou com o livro aqui, mas você tem um exemplo no seu livro que diz assim, vamos converter aqui, ó, com essa equação é possível transformar a temperatura que está em um artigo científico em Kelvin para a temperatura correspondente em nossa escala usual, que é Celsius. Então, por exemplo, ele quer transformar 200 kelvins para Celsius. É possível? Sim, é possível, utilizando essa fórmula. Só que, tia, o TF, que é a temperatura Fahrenheit, ele está no meio. O que eu faço com ele? Eu tiro, tá? Eu simplesmente tiro ele daqui. Aqui não tem um sinal de igualdade? Aqui também não tem sinal de igualdade? Ele vai ficar essa fórmula aqui, ó. TC igual a TK menos 273. Aí você vai me dizer, mas tia, TC aqui, ó, não é sobre 5 e TK aqui não é sobre 5? É. Só que quando você põe os dois juntos, você pode cortar, eles têm o mesmo valor. Então, eles cortam 5 e 5. Logo, a minha fórmula fica igual a essa aqui, ó. TC, que é igual a TK menos 273.
63, tá ok? Então, quando eu quero converter as escalas termométricas, quando eu quero transformar de Kelvin para Celsius, de Fahrenheit para Kelvin, de Fahrenheit para Celsius, né? O que é que eu vou fazer? Eu vou utilizar essa fórmula. Só que eu nunca vou pegar as 3 escalas juntas. Eu vou pegar apenas 2 primeiras e depois eu vejo o que a questão está me pedindo. E aqui ele está pedindo o quê? Ele tem 200 kelvins e ele quer transformar para Celsius. E aí eu tenho que colocar na fórmula. Qual é a fórmula? TC, olha lá. TC é igual a TK menos 273. Beleza, essa é a fórmula. Por quê? Porque os 5 eu cortei, tá? E aí, o que eu vou fazer? Poxa, eu tenho o valor de TK. Quanto que vale TK? 200. Então, aqui onde está TK, bem aqui, ó, ao invés de ter o TK, eu vou substituir. Eu vou tirar o TK e vou colocar o valor que está lá, 200. Olha lá. TC é igual a 200 menos 273. Notem que eu já substituí o TK pelo valor. Agora só está aparecendo o TC. O que é o TC? Temperatura de Celsius, em Celsius, ok? TC que é igual a 200 menos 273. Vai dar quanto? Menos 73, o que? Graus Celsius. Eu já transformei o meu TK, que seria a temperatura em Kelvin, em TC. Olha lá, TC é igual a menos 73 graus Celsius. É difícil? Não, não é difícil. O que a gente tem que fazer é treinar. A gente vai treinar, a gente vai fazer vários cálculos aí na sala de aula, na escola ou até mesmo em casa. E a gente vai treinando. Tudo na vida é uma questão de treino, tá bom? E tem uma outra situação aqui, ó. Por exemplo, imagine que você tenha contato com alguém que mora nos Estados Unidos por meio de uma rede social em que essa pessoa comenta a temperatura naquele dia, por meio de ela comenta que a temperatura naquele dia é de 41 graus Fahrenheit. Ela está lá nos Estados Unidos e ela comentou que a temperatura lá está 41 graus Fahrenheit. Aí você fica imaginando, será que é a mesma coisa de graus Celsius? Será que está quente mesmo lá? Aqui, ó, olhando esse termômetro, você já tira a resposta. Olha o nosso aqui, ó. Esse lado é o Celsius, esse outro lado é o Fahrenheit. Olhando para cá, você já tira a resposta. Mas eu não quero que você tire a resposta olhando para o termômetro, porque no dia da prova não vai ter. Eu quero que você use a fórmula. E como é que você vai utilizar a fórmula? Qual é a fórmula? É essa aqui, ó. Aqui tem as 3. Mas eu vou utilizar as 3? Não. Ele me deu Fahrenheit e eu tenho que saber o quê? Em Celsius. Então, eu vou utilizar isso aqui, ó. Essa primeira fórmula, ok? TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Ok? Descobri qual é a fórmula que eu vou usar. O que eu vou fazer agora? Eu vou substituir os valores que eu tenho. Quem é que eu tenho aqui? Olhem bem aqui, ó, para onde está, eu estou apontando. TF é igual a 41 Fahrenheit. O que é que eu vou fazer? Eu vou substituir o TF por 41, que é o que a questão está me dizendo. Então, vai ficar TC sobre 5, que é igual a 41 menos 32 sobre 9. Tia, cheguei aqui. E agora? Como é que eu me saio daqui? E aí, você não vai dividir nada. Você primeiro vai diminuir esses dois valores, o 41 do 32, e vai dar um valor, né? 41 menos 32 dá quanto? Dá 9.
Aí você vai repetindo embaixo, ó. TC sobre 5 é igual a 9 dividido por 9. 9 dividido por 9 dá 1. Olha lá. TC sobre 5, que é igual a 1. Como é que eu me saio daí, professora? E agora, como é que eu vou fazer? Lembra que quando a gente quer tirar de um membro para passar para um outro membro, a gente muda o sinal? Ou seja, esse 5 aqui, ó, que está dividindo, ele passa para cá para o segundo membro, multiplicando. Não é verdade? Está dividindo aqui, ele vai passar multiplicando. Ou você pode também simplificar por 5. Mas eu acho mais prático desta forma. E aí você faz da forma que você acha que é mais prático. Então, para mim, ó, aqui esses 5 que estava aqui dividindo, ele passa para lá, para o outro ponto, ó, multiplicando. 5 vezes 1, 5. TC é igual, não está indo aqui a minha marca, é igual a 5 graus Celsius. Pronto, acabou. Então, na verdade, você primeiro tem que extrair os dados da questão e perceber o que ele está querendo, o que ele está te pedindo. Se ele está te pedindo, se ele está te dando os dados da questão em Fahrenheit e está te pedindo em Celsius, você vai olhar aqui na fórmula quais são os elementos que você vai utilizar. Se ele está te dando Celsius e quer em Kelvin, olha aqui, ó, é até mais fácil. Por quê? Porque você corta os 5, né? E aí você não precisa mais fazer essa divisão ou essa mudança de membro, ok? Sai do dividindo e passa para o multiplicando. Não, tá ok? Então, mas para isso você tem que treinar e tem que conhecer a fórmula, tá ok? Para a gente exercitar, eu vou passar para vocês aí o livro didático na página 42 e o livro de atividades da página 21 até a 23. Não é 21 e 23, é 21 a 23. Então, a gente vai estar treinando aí. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra na próxima aula. Tenha uma semana abençoada. Beijos, obrigada. Tchau!